Privadas de ouro, pilhas de dólares novinhos direto dos Estados Unidos. Um entregador reclamando que carregar $1 milhão em dinheiro vivo não é uma tarefa fácil. Mais de 1.000 horas de escutas telefônicas, cheias de risadas, palavrões e conversas descuidadas, entre homens falando como dividir contratos do governo, quem subornar e quem colocar em cargos importantes. Tudo isso se trata de um grande escândalo de corrupção que está acontecendo bem agora na Ucrânia. Um caso tão grande, tão descarado, que até os países do Ocidente que apoiam Kiev ficaram chocados. E o pior de tudo é que o nome de Zelensky apareceu na acusação. Alguns de seus aliados bem próximos já estão pulando fora do barco. Fique até o final deste vídeo porque eu vou te explicar, como ninguém, essa história que pode ser, não estou prometendo que vai ser, o fim de Zelensky. Tudo começou no dia 10 de novembro, quando funcionários de agências anticorrupção da Ucrânia fizeram uma operação no apartamento do empresário e produtor de TV Timur Mindich, em Kiev. Algumas horas antes da chegada dos agentes, ele havia saído da Ucrânia sorrateiramente, provavelmente avisado sobre a operação que estava prestes a começar. Mas até aí, nenhuma surpresa. Mindich não é qualquer pessoa. Ele é um aliado próximo e parceiro de longa data de Zelensky. Mas que escândalo de corrupção é esse? E por que já falam na Ucrânia que ele pode até influenciar no conflito com a Rússia? Quando Zelensky chegou ao poder em maio de 2019, ele fez isso de um jeito que misturava ficção e realidade. A Ucrânia não estava apenas elegendo um político, ela estava colocando na presidência o protagonista de uma série de TV que ficou muito famosa. Antes de entrar para a política, na série Servo do Povo, Zelensky interpretava o personagem Vassily Galabarotka, um professor de história que por acaso vira presidente da Ucrânia e decide combater com todas as suas forças a corrupção que assolava o país. Durante toda a série, os criadores repetiam sempre a mesma ideia. A corrupção começa quando as pessoas mais próximas do presidente usam acesso a ele para montar suas próprias redes de ilegalidade. E foi exatamente nesta época, na TV, que Zelensky fortaleceu seus laços com o produtor Timur Mindich. Só que na ficção, Zelensky tirou inspiração para tornar seu personagem uma figura real. E assim a mensagem da série virou a base da campanha eleitoral de Zelensky em 2019. Ele acusou então o presidente Piotr Poroshenko de estar cercado de oligarcas, prometeu desmontar as redes de favorecimento corrupto e defendeu que os órgãos anticorrupção na Ucrânia fossem totalmente independentes. Naquela época, Zelensky garantia que nunca iria interferir no trabalho do Gabinete Nacional Anticorrupção ou na Procuradoria Especial Anticorrupção, mais conhecidos pelas siglas NABU e SAP, que, coincidência ou não, são as mesmas instituições que agora estão conduzindo o caso contra seu aliado e amigo mais próximo, Mindich. Em apenas 6 anos, tudo mudou. Em julho deste ano, Zelensky tomou medidas para tirar a independência do NABU e também do SAP, tentando colocá-los sob o controle de um procurador-geral leal a ele. E foi exatamente quando Zelensky tentava reduzir a independência dos dois órgãos que o NABU estava realizando uma investigação secreta contra seu amigo de longa data, Timur Mindich. O que antes parecia apenas jogo político, de repente, ficou evidente. O homem que prometeu nunca interferir nos órgãos anticorrupção tentou colocá-los sob seu controle justamente quando eles estavam gravando conversas do seu próprio círculo íntimo. Como consequência, o NABU conseguiu mais de 1.000 horas de gravações. Elas indicam que Mindich, figura constante ao lado de Zelensky, usou sua proximidade a ele para montar um grande esquema de propinas nos setores de energia e defesa,
bem no calor do conflito com a Rússia. Pelo menos 4 ministros parecem estar envolvidos. E agora o Nabo colocou o nome do próprio Zelensky no dossiê. Mindit até que poderia dizer melhor qual é o papel de Zelensky no esquema se os investigadores tivessem conseguido interrogá-lo. Mas antes disso, ele recebeu um aviso antecipado sobre a operação, supostamente vazado de dentro da própria Procuradoria Especial Anticorrupção. E, de alguma forma, durante o toque de recolher, Mindit conseguiu passar pelos postos de fronteira da Ucrânia e sair do país poucas horas antes de ser preso. Agora acredita-se que ele esteja escondido no exterior, provavelmente em Israel. Ele, como Zelensky, também tem origem judaica. Para entender o que é o caso Mindit e seu impacto, é preciso primeiro entender quem ele é. Uma figura que quase nunca aparecia em público, mas que circulava pelos meios políticos e empresariais de Kiev com a facilidade de alguém que não precisava de cargo oficial. Timur Mindit começou como empresário na mídia. Ele cofundou o Kvartal 95, o estúdio de produção que transformou Zelensky de humorista em celebridade nacional. Durante anos, Mindit cuidou de negócios, contratos, agências de elenco e projetos derivados. Ele não era apenas um colega, mas fazia parte do círculo íntimo que construiu a carreira de Zelensky muito antes de ele entrar para a política. Mindit também tinha outra conexão poderosa, Igor Kolomoisky, um oligarca de origem judaica bastante conhecido na Ucrânia. Assim, a imprensa local há muito começou a descrever Mindit como o solucionador de problemas de alta confiança do oligarca. A mídia ucraniana mencionava que Kolomoisky às vezes o chamava de quase genro, referência ao antigo noivado de Mindit com a sua filha. Por muito tempo, Mindit atuou como um intermediário informal entre o oligarca e Zelensky, alguém capaz de marcar reuniões, resolver problemas ou transmitir pedidos. Só que depois que Zelensky chegou ao poder, essa relação ficou ainda mais forte. Segundo o portal de notícias Strana.ua, Mindit foi se afastando aos poucos da influência de Kolomoisky e entrando cada vez mais na de Zelensky. Ele se tornou uma das poucas pessoas em quem o novo líder confiava totalmente. As famílias deles eram próximas. Seus interesses comerciais estavam misturados. Os jornalistas ucranianos observaram que, em 2019, Zelensky até usava o carro de Mindit. Em 2021, no auge das restrições da pandemia, Zelensky comemorou seu aniversário no apartamento de Mindit. Os dois também tinham apartamentos no mesmo prédio de luxo na rua Grushevskaya, um edifício cheio de ministros, deputados, agentes de segurança e empresários ligados à política em Kiev. Eles viviam, trabalhavam e conviviam dentro do mesmo círculo. Tudo indicava um vínculo pessoal muito forte. Mesmo assim, Mindit não ocupava nenhum cargo no governo. Ele não era ministro, nem deputado, nem seu assessor. Seu poder não vinha de um posto oficial, mas sim da proximidade ao sistema que Zelensky construiu ao seu redor. Figuras da oposição começaram a chamar de a carteira, o homem que controlava o fluxo de dinheiro ligado ao entorno de Zelensky. Alguns parlamentares ucranianos afirmavam que decisões informais sobre nomeações, contratos e orçamentos eram tomadas justamente no apartamento de Mindit e não em prédios do governo. Uma foto que veio depois ao público mostrando o local com pisos de mármore, lustres e até um vaso sanitário dourado, só reforçou essa imagem. Com gravações vazadas, documentos de investigação e meses de reportagens de jornalistas ucranianos, a verdadeira dimensão da influência de Mindit ficou clara. O que os investigadores reconstruíram foi um gigantesco esquema de proteção e propinas
infiltrado nos setores mais sensíveis da Ucrânia hoje: energia e defesa. A parte mais detalhada do esquema envolve a Energoatom, a operadora estatal de energia nuclear da Ucrânia. Essa empresa fornece mais da metade da eletricidade do país, algo vital durante apagões em tempos de conflito com a Rússia. Para proteger a rede elétrica, a lei ucraniana criou uma regra especial. Os tribunais estão proibidos de cobrar judicialmente dívidas da Energoatom enquanto dura o conflito com a Rússia. Uma forma de impedir a empresa de falir, já que sua falência levaria quase toda a rede elétrica ucraniana ao colapso. Só que, como várias estatais em todo o mundo, a Energoatom também contrata os serviços de empresas privadas. Com a regra estabelecida pelo governo para evitar sua falência, isso significa que a Energoatom só pagava as empresas privadas depois que o trabalho delas fosse concluído. E elas não podiam processar a empresa caso o pagamento atrasasse, ou seja, não tinham como pressionar legalmente se a Energoatom simplesmente deixasse de pagar. E Mindit viu nisso uma oportunidade de fazer um grande negócio. Segundo os promotores, Mindit, identificado nas gravações como Carlson e seus parceiros, abordavam as empresas que prestavam serviços para a Energoatom com uma proposta bem direta. Ou vocês me dão até 15% do valor que vocês vão receber da Energoatom, ou então ela simplesmente não vai dar um centavo a vocês. Se a empresa privada recusasse dar a propina, os pagamentos então eram bloqueados por tempo indeterminado. Alguns contratados eram avisados claramente de que suas empresas seriam destruídas, levadas à falência ou perderiam seus contratos. Em vários casos, as ameaças aumentavam ao ponto de insinuar que funcionários das empresas privadas poderiam até ser mobilizados para o fronte. Mindit e sua equipe chamavam o esquema brincando de Schlagbaum, que significa aquelas cancelas de condomínio fechado. Pague e a cancela sobe. Se você diz não, seu negócio vai à falência. A dimensão do esquema era enorme. Segundo a investigação, o escritório escondido no centro de Kiev era responsável por processar dinheiro vivo ilegal, manter uma contabilidade paralela e lavar fundos por meio de uma rede de empresas offshore. Por essa lavanderia, passaram pelo menos 100 milhões de dólares nos últimos anos. Tudo isso durante um conflito com a Rússia, no mesmo período em que a Ucrânia pedia ajuda emergencial em energia aos governos ocidentais. Mas a energia era só uma parte da operação. Mindit, novamente, sem ocupar nenhum cargo no Estado, também pressionava fornecedores e influenciava contratos dentro do Ministério da Defesa da Ucrânia. O episódio mais significativo envolve o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov. Depois de se encontrar com Mindit, Umerov assinou um contrato para comprar um lote de coletes à prova de bala de um fornecedor indicado por Mindit. As armaduras se mostraram defeituosas e o contrato foi cancelado discretamente. Umerov depois admitiu que o encontro se deu com Mindit. Alguns jornalistas ucranianos afirmam que Mindit também pode ter controlado ou influenciado empresas que produzem drones para as Forças Armadas, vendendo esses equipamentos ao Estado por preços inflados. Essas alegações ainda não foram comprovadas, mas promotores destacam que o nome de Mindit aparece repetidas vezes ligado a licitações militares, lobby e também fornecedores privados. A primeira reação política veio de dentro da própria elite ucraniana. Segundo o deputado Alexei Goncharenko, o clima na rua Bankova, onde fica o gabinete de Zelensky, ficou terrível, com funcionários conscientes de que apenas uma pequena parte das gravações tinha sido divulgada e com medo do que poderia vir depois. Goncharenko também afirmou que a equipe de Zelensky tentou bloquear canais no Telegram que estavam cobrindo o escândalo de corrupção.
Um sinal que, segundo ele, de que o governo não tinha nenhum plano para lidar com a crise. A oposição ucraniana, obviamente, que aproveitou o momento imediatamente. Koncharenko acusou publicamente Zelensky e seu círculo de roubar bilhões de dólares durante a guerra, perguntando se os soldados ucranianos tinham morrido para encher as bolsas de Zelensky e seus amigos. Irina Gerashenko, co-presidente da bancada partidária Solidariedade Europeia, alertou que o escândalo poderia prejudicar o apoio oriundo do Ocidente, argumentando que os aliados da OTAN poderiam reavaliar a ajuda se as acusações de corrupção de alto nível fossem confirmadas. Quase que de imediato, líderes europeus se viram obrigados a falar sobre o escândalo, tentando ao máximo suavizar a sua gravidade. Bem, o escândalo de corrupção e todas as alegações devem ser totalmente esclarecidos. O chanceler também deixou isso claro ao presidente Zelensky. Por isso, apoiamos estas duas autoridades independentes. Deixei isso claro durante a minha visita a Kiev. É absolutamente transparente. Mas, claro, isso não deve desviar a nossa atenção da nossa posição geral. Estamos do lado da Ucrânia e só porque há acusações de corrupção, não podemos nem vamos ceder no nosso apoio à Ucrânia. Mas faremos uma coisa, nomeadamente, exigir que isto seja esclarecido e não deixaremos de fazer a outra, nomeadamente, prestar um apoio cristalino à Ucrânia. Continua a ser muito importante que continuemos a apoiar a Ucrânia. É claro que a Ucrânia terá de continuar a trabalhar nas reformas, reforçando todos os setores da sua sociedade, incluindo os que lutam contra a corrupção. Mas não deve haver dúvidas de que a Ucrânia conta com um forte apoio europeu. Senhor ministro, o recente escândalo de corrupção na Ucrânia abalou a confiança da UE no que diz respeito à concessão de assistência financeira e do empréstimo de reparação à Ucrânia? Talvez. Mas que outras opções temos? A Ucrânia é a nossa única opção e está lutando não só pelo seu próprio nível, mas também pelo nível da Europa. No entanto, não especificamente pelo escândalo. Não há outras opções. Mas a gravidade é tamanha porque parte do dinheiro da propina vem diretamente da ajuda gratuita que países europeus estão dando à Ucrânia. Veja bem, as remessas de dinheiro vindas da Europa, em parte, financiam a rede elétrica ucraniana no contexto dos bombardeios russos. Esse dinheiro acabava indo para as contas da Energoatom e depois era repassado para empresas privadas contratadas por ela. Mas quando essas empresas pagam propina para Mindit, é o mesmo que dizer que o dinheiro vindo da Europa está caindo no bolso dele e não no esforço de guerra contra a Rússia. Agora você pode entender que os líderes europeus vão ter que dar satisfações a seus eleitores que, cansados de gastar com a Ucrânia e brigar com a Rússia, viram uma piora no seu nível de vida. E boa parte disso está indo parar no bolso de políticos e empresários de Kiev de forma ilegal. A mídia ucraniana já está dizendo que um processo de reconfiguração mais ampla dentro da classe política em Kiev já teve seu início. Segundo o portal Strana.ua, antigos adversários de Zelensky, incluindo o ex-presidente Pyotr Poroshenko e o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, intensificaram suas críticas, vendo o escândalo como uma chance de reduzir a influência de Zelensky sobre o parlamento. A reação de Zelensky foi extremamente cautelosa. No primeiro dia, ele se limitou a declarações gerais sobre a importância de combater a corrupção, sem mencionar detalhes do caso Mindit. Só que, com o aumento da pressão, Zelensky se viu obrigado a demitir 2 ministros. O ministro da Justiça, German Galushenko, e a ministra da Energia, Svetlana Grinchuk. A primeira-ministra, Yulia Sviridenko, chamou a medida de civilizada e adequada. No terceiro dia, Zelensky impôs sanções pessoais contra seu aliado, Timur Mindit, um gesto amplamente interpretado pela imprensa ucraniana
como uma tentativa de se afastar de um amigo de muitos anos. No entanto, considerando a profundidade da relação entre eles, sua resposta pareceu muito contida. E é bem provável que, na prática, Mindit não vai sofrer danos consideráveis. Também começaram a surgir reações internacionais. Por exemplo, a Bloomberg escreveu que mais revelações e potenciais choques poderiam aparecer conforme a investigação avançasse. Na França, Florian Philippot, do Partido Patriotas, exigiu a suspensão do apoio europeu a Kiev até que as denúncias de corrupção fossem totalmente investigadas. Essas declarações mostram uma preocupação crescente entre alguns políticos e comentaristas ocidentais, embora ainda não representem, de fato, uma mudança oficial na política do Ocidente sobre a Ucrânia. Moscou também não ficou de fora e comentou o caso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os governos ocidentais estavam percebendo cada vez mais o tamanho da corrupção na Ucrânia e que uma parte significativa dos fundos enviados para Kiev estava sendo roubada. Peskov disse esperar que os Estados Unidos e a Europa prestassem atenção ao escândalo de corrupção que está surgindo agora, argumentando que a corrupção continua sendo um dos principais pecados de Kiev e que está consumindo a Ucrânia por dentro. Seu impacto político dentro da Ucrânia já era grande, as consequências internacionais parecem ser ainda maiores, porque o caso Mindit não ficou dentro das fronteiras ucranianas. Na verdade, ele rapidamente chamou a atenção justamente em Washington. Segundo o jornal Ukrainskaya Pravda, autoridades dos Estados Unidos já estavam interessadas em Timur Mindit mesmo antes das buscas em seu apartamento. Em 6 de novembro, o veículo informou, citando uma fonte nos Estados Unidos, que o FBI estava investigando uma possível ligação de Mindit com esquemas financeiros relacionados a uma fábrica em Odessa. Um dos principais envolvidos nesse caso anterior seria Alexandre Garbunenka. Ele foi detido nos Estados Unidos, mas depois liberado sob proteção de testemunha, supostamente após fornecer informações aos investigadores americanos. Outro veículo ucraniano, Zerkala Nedelia, que significa Espelho da Semana, informou que em 11 de novembro, detetives do NABU se reuniram com um contato do FBI. Segundo a publicação, o caso Mindit fez parte de suas discussões. Essas informações juntas sugerem que o escândalo pode ter consequências muito além da política interna de Kiev. Não se exclui que a pressão sobre Mindit pode fazer parte de um esforço maior dos Estados Unidos para influenciar Zelensky e o grupo ao redor dele. Lembrando que o NABU há muito é visto dentro da Ucrânia como uma instituição pró-americana. Washington pode estar, sim, usando o escândalo de corrupção como ferramenta, não para remover Zelensky diretamente, mas para limitar seu espaço de ação e forçá-lo a fazer concessões políticas no contexto das negociações de paz com a Rússia. Assim, à medida que o escândalo cresce, uma pergunta domina cada vez mais as discussões políticas em Kiev e no exterior. O que acontecerá se Timur Mindit for preso e obrigado a falar? E contra quem ele falaria? Mindit ainda não foi detido. Ele deixou a Ucrânia pouco antes das operações de novembro e, segundo fontes abertas, continua fora do país. Mas o depoimento dele é a maior ameaça pairando sobre a liderança do país e Zelensky. Se ele for interrogado especialmente com apoio dos Estados Unidos, Mindit poderia fornecer informações prejudiciais sobre o círculo íntimo de Zelensky. Vai ser muito difícil para ele rejeitar uma oferta de pouco tempo na prisão em troca de queimar o filme de Zelensky e seus aliados. Mindit conhece como funcionavam os fluxos financeiros ao redor do gabinete presidencial, como a influência era distribuída e como membros do círculo de Zelensky teriam se enriquecido durante o conflito com a Rússia. Só que, por enquanto, repito, Mindit continua no exterior, fora do alcance imediato das autoridades ucranianas. Se ele acabará cooperando com investigadores em Kiev,
com o NABO ou com autoridades dos Estados Unidos ainda é uma incógnita. Mas uma conclusão está ficando difícil de ignorar. Se Mindit decidir falar, as consequências políticas para Kiev podem superar tudo o que se viu até agora. Pode ser o precedente de uma séria crise política de um país que já vive tensões sociais por causa do conflito. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E fique atento aos novos vídeos do Gazeta do Mundo, porque aqui eu falo aquilo que os outros não mostram. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.